Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Vou duvidar do caráter de quem disser que não gostou da minha peita nova. Essa aqui é retrô da seleção brasileira, da Copa de 98, a gente foi vice naquela Copa, ainda éramos tetra, por isso tá faltando uma estrelinha aqui, mas depois dessa Copa desse ano, a gente costura mais duas aqui, não tem problema nenhum, beleza? Champions League, quartas de final, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. A gente já tem os 4 classificados para as semifinais. Eu não vou fazer aqui uma análise minuciosa sobre os jogos do ponto de vista tático, porque eu assisti essas semifinais dividindo a atenção entre os jogos que aconteciam no mesmo horário em contextos muito diferentes. Os jogos de terça eu assisti com alguns dos meus amigos, os jogos de quarta eu assisti sozinho, mas precisando também conciliar os jogos com outras atividades. A vida acontece longe da televisão quando tá rolando Champions League também, né galera? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Quero conquistar a sua inscrição, então assista o vídeo até o final, dê seu like se você gostar, também compartilhe o vídeo com os amigos, dê seu feedback e também sua sugestão de tema para próximos vídeos, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. Também pode fazer todo o ritual aí, você já sabe como funciona aqui o Pautas e Táticas. Bom, vamos começar com a maior surpresa dessas quartas de final, que foi a eliminação do Bayern em casa para o Villarreal. Esse jogo era tão maluco que você poderia apostar em um empate, como de fato aconteceu, em uma nova vitória do Villarreal, uma vitória simples do Bayern ou até numa goleada do Bayern, e nada disso seria absurdo. A questão seria, o que vai pesar mais nesse confronto? O mando de campo e a superioridade técnica, além do histórico favorável de reverter desvantagens em jogos de volta que o Bayern já carrega há algum tempo na Champions, ou as dificuldades que o Villarreal impôs ao Bayern na ida, que voltaria a impor na volta, já que qualquer empate era favorável ao time do Unai Emery, somada à instabilidade que o Bayern vem vivendo em tempos mais recentes. O que iria pesar mais? Não dá pra dizer que não foi um pouco de tudo, né? Isso porque o Bayern entrou em campo com uma escalação super ofensiva, organizado num 3-2-5 ofensivamente, com o Coman e o Sané precisando recompor no momento sem bola, né? Era o que o Bayern tinha mais parecido com laterais ou alas, já que era muito raro a gente ver no jogo o time do Bayern marcando dentro do próprio campo. O que a gente via era o Bayern martelando, tentando abrir o ferrolho do Villarreal o tempo todo no campo de ataque e muitas vezes conseguindo, mas subaproveitando diversas chances, né, de gol que o Bayern teve na partida, subaproveitando erros defensivos que o adversário também cometeu. Inclusive eu comentei, né, com os amigos que estavam vendo o jogo comigo, que o Villarreal iria impor muita dificuldade ao Bayern enquanto não tomasse o primeiro gol. E se o Bayern conseguisse abrir o placar nos primeiros 20 minutos, encaminharia uma vitória até confortável. Inclusive na nossa aposta lá do Mesa Quadrada, eu fui péssimo nessa rodada, eu errei todos os palpites, não somei um pontinho sequer, ainda permitiu ao Paulo Rogério, um abraço para ele, que ele empatasse comigo na liderança da classificação. Eu apostei que o jogo seria 4-1 para o Bayern, e ele cravou esse resultado, ele cravou 1-1, parabéns aí ao Paulo, foi esse resultado que inclusive fez ele empatar comigo ali na pontuação. Mas voltando então à análise aqui do jogo, o Bayern só vai abrir o placar no segundo tempo, e o Villarreal seguiu na mesma estratégia de ceder a bola ao Bayern e contra-atacar, quando o Bayern sofre o gol de empate e consequentemente o que culmina na classificação do Villarreal. Nesse momento, a estatística dava conta de 23 finalizações dos bávaros contra apenas 3 do Villarreal. Na quarta, o gol sai e detona com qualquer chance do Bayern conseguir se recolocar à frente, né, e levar o jogo para a prorrogação. Naquela altura, o estranho, inclusive eu falei isso com os meus amigos, era o Bayern ainda estar vencendo o jogo por apenas 1-0. E mais estranho ainda foi não ter vencido o jogo. Nada estranha a classificação do Villarreal, que passou por um grupo muito difícil, né, com o United, com o Atalanta, passa por Juventus e Bayern no mata-mata, chega à sua segunda semifinal de Champions na história, voltando a frequentar a competição depois de ser campeão da Europa League, o que só denota que regularmente o Villarreal é um clube que não costuma disputar a Champions todo ano e que na atual temporada segue fazendo uma campanha de meio de tabela em La Liga, ainda assim surpreendendo muito na Champions e chegando até as semifinais mais uma vez. Dito isso, parabéns ao Villarreal, que faz história, e fica ligado aí o alerta para o Bayern nos próximos anos, porque sai de uma campanha de 100% na fase de grupos para ter muitas dificuldades num jogo de ida diante do Salzburg nas oitavas e sendo eliminado para o Villarreal depois do péssimo jogo que fez no Madrigal e perdendo um caminhão de chances na Baviera. A bola puniu o time do Julian Nagelsmann. Vamos falar agora do outro jogo de terça-feira, Real Madrid 2, Chelsea 3. Uma das eliminatórias mais malucas que eu já vi na minha vida, porque novamente o Chelsea jogou melhor do que o Real Madrid, teve mais presença no campo de ataque, mais finalizações,
vencia o jogo por 3-0 com absoluta autoridade e sofre o gol que leva a partida para a prorrogação absolutamente do nada. Um roteiro que se repete para o Real Madrid, que jogou pior do que o PSG em pelo menos 3 tempos das oitavas de final e definiu sua classificação em um tempo com o hat-trick do Benzema. Dessa vez, o Real tinha vantagem por ter vencido 3-1 fora de casa, com o hat-trick do Benzema mais uma vez, suportando uma pressão absurda do Chelsea no segundo tempo do Stamford Bridge e podendo perder por 1 de diferença em casa, onde dificilmente deixaria de marcar um gol. Eu não acreditava que o Chelsea seria capaz de colocar 2 de diferença no Bernabéu, mas no momento que o jogo chegou a ficar 3-0, eu já poderia ter ficado, inclusive antes, porque o Chelsea tem um gol anulado, não parecia que o Real Madrid seria capaz de reagir. E foi muito no talento individual dos seus jogadores, né? Luka Modric com mais uma assistência, desculpa a palavra, pornográfica, o Vinícius Júnior endiabrado, né, na temporada, não dá pra dizer que ele não tá entre os melhores jogadores do mundo nesse ano, e principalmente o Karim Benzema, aquele que talvez seja o melhor jogador do mundo, que na prorrogação fez o gol que sacramenta a classificação do Real Madrid. Então é um time que tá jogando muita bola na temporada, e mesmo quando o futebol que enche os olhos falta no mata-mata, o talento de peças-chave fazem a diferença para fazer o maior campeão europeu seguir adiante. Ao Chelsea, parabéns também, né, por olhar no olho do Real Madrid e fazer 2 grandes jogos, cai de cabeça erguida da competição com certeza. Agora vamos falar dos jogos de hoje, de quarta-feira. Liverpool 3, Benfica também 3. A classificação do Liverpool veio com emoção em mais um jogo que parecia definido pelo resultado do jogo de ida. Um 3-1 em Portugal, de uma das equipes favoritas ao título da competição, contra uma das surpresas das oitavas de final. O Benfica não era favorito a se classificar, nem na fase de grupos, num grupo que tinha o Barcelona, que empurra o Barcelona para a Europa League, nem contra o Ajax nas oitavas de final, que era uma das equipes, né, ao lado do próprio Liverpool e também do Bayern, que fez 100% na fase de grupos. E como esse jogo acontece em confrontos dos Reds contra o City pela Premier League, que foi domingo passado, e pela Copa da Inglaterra, que vai ser no próximo fim de semana, ou seja, jogos de muita intensidade, rivalidade, jogos que exigem um melhor física e técnica e mentalmente, taticamente também, por que não, do time do Liverpool, o Klopp optou por poupar algumas peças de começarem a partida. Ainda assim, o Benfica vendeu caro a classificação. O jogo chegou a estar 3-1 novamente para o Liverpool, mas o Benfica empatou e chegou a ter 2 gols anulados. É triste, né, para o Benfica conseguir marcar 3 gols em Anfield, mas ainda assim ficarem faltando 2 para empatar. Mesmo assim, acho que o Benfica e sua torcida têm muito mais motivos para se orgulhar da campanha do time nessa Champions do que por lamentar a eliminação. Último jogo, né, da Champions de quarta-feira, City 0, Atlético de Madrid 0, um jogo claramente pautado numa ideia para gerar desconforto ao adversário de parte a parte. Assim como o Pep Guardiola descreveu a época do sorteio, né, que o Simeone era alguém que não te permite ser quem você é, ele não foi quem ele está acostumado a ser para não deixar o Simeone ser quem ele não é também. Porque com 1-0 no placar, a gente imaginava o Atlético saindo mais para o jogo naturalmente, já que o empate era do City. Logo, cederia mais espaços para o jogo do City, o jogo ofensivo por natureza, fluir com mais naturalidade também. Mas o Guardiola pensou, se eu jogar como eu sempre jogo, o jogo vai se tornar uma trocação sem fim, e eu posso arriscar a minha classificação. Então eu vou baixar mais as linhas, vou ceder mais a bola para um time que não se sente confortável sendo proativo com a bola, grosseiramente falando. A ideia do Guardiola foi dar a bola para quem não sabe muito o que fazer com ela e correr o risco de não suportar uma pressão ofensiva do Atlético que poderia culminar no gol que eles precisavam para se classificar. E o City correu esse risco. O Atlético teve pelo menos 2 grandes chances nos acréscimos, o Ederson fez um milagre e o jogo teve confusão, teve expulsão do zagueiro Felipe, teve briga com direita puxão de cabelo, uma cena que foi até engraçada, do Savic no Grealish no meio ali da confusão, quando formou aquele bolinho ali perto da bandeirinha de escanteio, mas terminou com a classificação suada, sofrida do City para sua segunda semifinal seguida, num agregado de 1 gol só. Se a gente teve nessas quartas de final o Real passando no agregado com 5-4, um Liverpool com 6-4, o City, que pegou uma das melhores defesas do mundo, passou só com o gol solitário do Kevin De Bruyne no jogo de ida. E a torcida do Atlético deu um show à parte, né? Ficou cantando, reconhecendo o esforço do time contra um dos melhores ataques do mundo. O time ficou emocionado ali presenciando, né, a festa que a torcida do Atlético estava fazendo. Foi realmente uma das cenas mais emocionantes dessa Champions. Literalmente parecia um jogo de Libertadores por tudo que aconteceu. Foi tocante o que a torcida colchoneira fez, reconhecendo todo o esforço que a equipe fez para tentar se classificar nessa eliminatória que era muito difícil.
Agora as semifinais estão definidas, né? Villarreal versus Liverpool, Real Madrid versus Manchester City. É fácil apontar o favoritismo do Liverpool contra o Villarreal, mas depois de bater um bi e um hexacampeão europeu, alguém ainda duvida do submarino amarelo? E no outro confronto, quem leva melhor? Tem favorito entre City e Real Madrid? Então vamos debater nos comentários aí, vamos falar o que a gente achou dessas quartas de final e o que a gente projeta para os jogos das semifinais. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!